A nossa mente consciente é algo realmente extremamente limitado. Se você está passando por alguma dificuldade, ou se você sempre teve alguma dificuldade na vida, e você até hoje luta tentando entender essa dificuldade, apenas raciocinando, usando a lógica, tentando fazer alguns cruzamentos de informações nesse nível racional, as chances de você nunca conseguir nem encontrar uma resposta, muito menos conseguir mudar esse padrão, ultrapassam 90%. Isso porque existe uma limitação gigantesca da mente consciente de te entregar respostas completas, respostas aprofundadas sobre você mesmo, sobre as suas próprias características, sobre o que moldou você a ter os padrões de comportamento que você tem, a fazer as interpretações dos eventos, das situações que você vive, da forma como você faz. Ela é extremamente rasa e limitada porque ela vai numa coisa muito lógica, ela sempre vai poupar energia, ela vai pegar o atalho mais breve possível para te dar uma resposta meramente satisfatória. Como, por exemplo, hoje eu me sinto extremamente ansiosa. Já está à noite, eu não sei o que acontece, não consigo descansar. Deve ser porque amanhã eu tenho um evento, um compromisso. Então, provavelmente a resposta que a sua mente consciente vai dar é essa. Eu estou ansiosa, ou estou irritada, estou nervosa, passei o dia inteiro assim, porque tive um desentendimento ao telefone com o meu filho. Foi por isso que eu fiquei nervosa, irritada, e eu tô desse jeito, eu não tô conseguindo dormir. Sempre vai ser esse tipo de resposta que você vai encontrar quando você pergunta algo para tua mente consciente. Quando você pergunta, por exemplo, sobre questões um pouco mais profundas, como por exemplo relacionamentos, você pode se perguntar assim, tenho uma dificuldade enorme de encontrar um parceiro, de encontrar uma pessoa que eu consiga confiar, que eu consiga relaxar, me sentir segura, me sentir amada de verdade. E aí, logicamente, você vai olhar para a tua infância e você provavelmente vai fazer um julgamento superficial do relacionamento dos seus pais e você vai dizer que você tem essa dificuldade de relacionamento porque o relacionamento dos teus pais era um relacionamento conturbado, mas não vai conseguir se aprofundar em nenhuma das características do porquê realmente, quais foram os aspectos desse relacionamento conturbado que te fizeram adotar um padrão de comportamento que te impede de conseguir o relacionamento que você tanto quer na vida. É assim que a mente consciente funciona e ela não faz isso para nos sacanear, ela faz isso porque ela é uma mente criativa, limitada, ela nos permite escolher as atitudes, as ações que nós fazemos no nosso dia a dia, mas esse tipo de procedimento, de processo, é algo que despende muita energia. Quando nós estamos conscientemente fazendo algo, lembre-se do momento que você estava aprendendo a dirigir. O quão cansativo é todo aquele processo onde você tem que prestar atenção nos espelhos, você tem que lembrar em qual pedal pisar, em que marcha colocar, em que momento fazer isso e ainda por cima cuidar do trânsito, das pessoas, dos pedestres. Tudo isso é muito dispendioso para a nossa mente consciente. É por isso que com o tempo, conforme a gente vai passando pelas experiências, passando por um processo de aprendizado pela repetição das situações, nós vamos tornando as coisas automatizadas. Esse automatismo, ele não vem mais da mente consciente. A partir do momento que você automatiza algo na sua vida, que você passa a ter um padrão automático de resposta a situações, a eventos, você não está mais fazendo isso conscientemente e não vem mais de uma escolha que você faz naquele momento. Você não gasta mais tanta energia para fazer, porque isso já foi inscrito, já foi aprendido e já foi levado para áreas mais profundas da sua mente, o que a gente chama de subconsciente. É ele que agora vai passar a decidir por você, a prestar atenção por você em coisas para que você possa conseguir conversar, ouvir música enquanto você dirige, às vezes até pegar um caminho sem perceber que pegou, chegar no local de destino e falar, nossa, mas eu nem tinha percebido que vim por tal caminho. Isso é graças a esse automatismo da nossa mente subconsciente. Agora, como que tudo isso influencia a nossa vida?
desde o útero da nossa mãe, nós funcionamos basicamente nessa mente subconsciente até por volta dos 6, 7 anos de idade, quando esse padrão começa a mudar lentamente. Mas até ali, até aquela faixa, nós somos basicamente uma esponja. A nossa caixa de Pandora, ela está completamente aberta para as experiências que nós vamos tendo ao longo desse período da vida. E tudo que a gente vive, tudo que nós observamos os nossos pais vivendo, todas as situações que acontecem ao nosso redor, com as pessoas com as quais a gente convive, nos ambientes nos quais nós frequentamos, todos os padrões de crença que essas pessoas têm e todas as experiências, não necessariamente algo que chega para você como algo que é dito para você, olha, quem é rico nunca vai ao céu, por exemplo, que é uma crença que muitas pessoas têm em relação ao dinheiro, né? Dinheiro é algo que afasta da espiritualidade, nos afasta do divino, do que é bom, do que é bonito. Às vezes a pessoa escuta isso literalmente, mas às vezes ela não ouve isso, mas ela observa esse tipo de situação na família, ela observa os contextos de relacionamento, ela vê quem sofre, quem parece provocar algum sofrimento no outro. Isso eu digo parece porque quando a gente começa a entender um pouco mais sobre tudo isso, talvez vocês não estejam preparados para essa conversa agora, mas a gente entende que eu, enquanto pessoa, sou incapaz de provocar qualquer sofrimento, qualquer sentimento, qualquer dor no outro, a não ser a dor meramente física, mecânica, por algo que eu possa fazer, infligir um sofrimento físico em alguém. Mas essa dor, esse sofrimento emocional, que muitas vezes machuca mais do que um tapa, e que a gente percebe muitas vezes isso entre as pessoas, entre os nossos integrantes da família, e nós acabamos julgando que tem alguém que sofre, alguém que faz sofrer, é uma interpretação infantil daquela visão de mundo que eu estou construindo naquele momento, e eu faço isso por amor aos meus pais, por amor à família, e eu encontro um modo de interpretar determinadas situações, determinados eventos, para me prevenir de recair naquilo que eu julgo que não é agradável, daquilo que eu julgo que não é bom. São esses mecanismos que eu vou inserindo no meu software em todo esse período da primeira infância, até mais ou menos os 7 anos de idade, quando esse padrão começa a ser fechado, começa a criar uma resistência inicial ali para que essas situações externas não interfiram mais tanto na minha forma de ver as situações e o mundo. É por isso que é tão difícil mudar depois que a gente cresce, depois que a gente já é adulto, porque a gente já criou uma barreira, uma resistência à mudança, e isso é uma coisa natural. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês de como a nossa percepção das coisas é rasa e o porquê que a maioria das vezes que alguém me procura dizendo que tem um problema, na maioria das vezes, e eu vou só usar esse termo na maioria, porque quando a gente começa a entender mais isso, você percebe que na verdade o problema nunca é o problema. Simone, mas isso que você está falando não faz sentido. Eu sei, talvez você não esteja pronto para ter essa conversa agora, então vamos ficar com esse termo. Na maioria das vezes, o problema não é o problema. E eu vou trazer aqui para vocês o exemplo dessa paciente que eu atendi. Veja bem, imagine uma mulher nos seus 40 e tantos anos, já próximo dos 50, que tem um esposo que a ama muito, ela se sente muito amada. Ela é uma mulher que tem ainda bastante libido, teve uma família, construiu uma família muito bonita e tem bastante desejo sexual, porém, ela não se sente correspondida à altura, porque o marido é uma pessoa que sempre teve uma educação muito rígida lá na sua infância em relação a essa questão da religiosidade, e daí vieram alguns tabus em relação à sexualidade, talvez, porque eu não conheço essa pessoa, mas a gente entende que isso pode ter uma certa influência, e é assim que ela colocou para mim, então a gente parte dessa premissa. Até porque não me importa muito
as causas do porquê a outra pessoa não se permite viver a sexualidade. O que importa é o desconforto dessa pessoa que veio até mim, como ela se sente em relação ao parceiro que não tem tanta necessidade sexual, não tem tanta libido quanto ela gostaria, não há procura da forma como ela gostaria. Isso gera nela uma frustração em relação à sua percepção enquanto mulher, enquanto fêmea, enquanto sua sensualidade feminina. Isso gera algumas questões de autoestima. Na verdade, não gera, mas atinge essa fragilidade já pré-existente. E vocês vão entender por que é pré-existente. Quando essa pessoa traz esse problema para mim, entre aspas, problema, que ela julga ser o problema que ela tem, ela não entende que existe alguma situação prévia na vida dela, talvez até muito precoce, lá na infância, que a condicionou, a programou para que ela agisse de certa forma em relação à sexualidade, para que ela tivesse um determinado comportamento em relação à sua sexualidade, a essas expectativas que ela cria, essa visão que ela espera do que o homem deveria ser, deveria fazer enquanto homem, enquanto companheiro sexual. Então, quando a gente começa a trabalhar e começam a surgir aí algumas questões, e nós nos aprofundamos em questões não conscientes, quando a gente começa a trazer, não quer dizer que não seja totalmente consciente, porque algumas coisas a gente até pincela com a mente consciente, a gente sabe mais ou menos os padrões, mas sempre falta alguma coisa, sempre algo superficial e incompleto. Então a gente precisa de algumas ferramentas para conseguir ir mais a fundo, conseguir chegar bem naquele X da questão, porque sem o X da questão a gente não consegue entender e não consegue alterar e modificar absolutamente nada em relação a essa situação, por mais que a gente entenda que aquilo veio de alguma situação precoce na vida. Essa pessoa me relata o seguinte, que o esposo tem uma necessidade sexual menor, que não se permite certas experiências em relação à sexualidade, já tem um casamento de longa data, ela gostaria, enquanto mulher, de ser mais procurada, de se sentir mais desejada enquanto fêmea, mais atrativa enquanto mulher sexualmente para o seu companheiro. Ela é uma pessoa que se preocupa muito com a autoimagem, ela tem uma certa dificuldade de perder peso, então ela procura, também isso, querer estar bem para o seu companheiro. Essa é uma das preocupações que ela tem em relação a si mesma. Bom, quando a gente começa a trabalhar, percebemos que a situação na infância, o contexto do relacionamento dos pais era o seguinte: o pai era um homem que traía a mãe com várias mulheres. Esse homem, ele tinha muita libido, ele tinha um desejo sexual grande e, segundo a percepção dela, ele tinha muita necessidade de ter relações sexuais. E quando ela olhava, isso não importa se isso é verdade ou se não é verdade, o que importa é a percepção que a pessoa tem, que a criança tem, que você teve daquela situação, daquele momento. Não importa se isso confere ou não com os fatos, porque são essas percepções que vão formar esses programas, que vão formar esses condicionamentos. Então, pouco importa se isso está ou não coerente com os fatos em si, mas ela percebia isso, ela percebia que o pai tinha excesso de sexualidade, excesso de energia sexual, de necessidade sexual, esse excesso que não era correspondido pela mãe, porque a mãe não tinha tudo isso, a mãe era uma mulher que não se preocupava com a própria imagem, não tinha uma questão de autoestima muito elevada, ela não se cuidava, ela não era sensual o suficiente, ela era pouco sensual, pouco feminina aos olhos dela enquanto filha. Ela que olhava para essa situação e interpretava dessa forma. Ela, ao mesmo tempo, percebia que esse homem, que era o pai, e que na interpretação dela fazia a mãe sofrer com essas situações, buscando essas mulheres fora do casamento, a mãe
fazendo o que hoje nós entendemos como processo de alienação parental, né? Quando começa a trazer situações complexas que o casal vive, trazer isso para os filhos, isso não se deve fazer jamais. Uma mãe falar mal do pai para o filho, vice-versa. Antigamente, isso era a coisa mais comum, né? Hoje em dia já se tem um pouco mais de compreensão sobre isso, embora ainda seja algo comum. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, propague. Nunca um pai ou uma mãe deve trazer essas questões pessoais deles para um filho, porque a função, a responsabilidade de resolver essas situações é dos pais. Eles que são adultos. Maternidade é algo para pessoas adultas e responsáveis. O filho não deve ser envolvido nessas situações, nem que ele seja um adolescente, nem que ele pareça já ter uma certa maturidade para ouvir certas coisas. Ele não deve ser incluído nesse tipo de problema, ele deve sim ser poupado pelos pais o máximo possível dessas situações. Mas, no caso dela, como ela não foi, ela acaba tomando partido de certa forma. Mas ela também, ao mesmo tempo, né, que toma partido da mãe, ela exclui, ela passa a ter nojo dessa característica do pai, que o pai não deveria ter. Talvez se ele não tivesse tanto desejo, tanta necessidade sexual assim, ele se satisfaria no casamento, ele não faria a mãe dele sofrer, a mãe dela sofrer. Então ela entende esse excesso de libido do homem, do pai enquanto homem, como algo que provoca dor, provoca sofrimento em quem? Na mãe dela. Ela, quando vê a mãe sofrer, ela também se sente agredida pelo pai, porque ela entende que esse sofrimento da mãe, essa atitude do pai não é algo só contra a mãe, é algo contra a instituição da família. Então ela sente isso como uma agressão. Essas situações para ela são vividas como agressões. A mãe, quando traz também essas situações em relação ao pai, a sobrecarrega, porque ao mesmo tempo que ela acha tudo isso uma injustiça muito grande, isso gera uma dor muito grande, ela também não consegue se posicionar, porque afinal de contas ela ama os dois de igual forma, são os pais, né? Ela então julga essa sexualidade do pai e ela julga a falta de feminilidade, de sensualidade da mãe, naquele momento, com aquela maturidade que ela tinha. Quando ela cresce, se desenvolve enquanto mulher e ela vai ter o seu relacionamento, o que ela atrai? Um homem com pouca libido, um homem com tabus em relação à sexualidade, com uma educação conservadora e que não se permite tantas experiências assim. E ela se tornou uma mulher com mais libido do que o próprio marido, com mais necessidade de ter relações sexuais com mais frequência, e ela gostaria também de ter mais qualidade nessas relações, o que para o marido não é uma coisa que importa tanto. Ao mesmo tempo, ela também se preocupa muito em relação à autoimagem, à percepção de feminilidade, se eu estou ou não sensual bastante, eu quero me manter sensual. Eu gostaria de ter essa minha sensualidade reconhecida pelo meu marido, que não reconhece. O contrário do pai, que reconhecia que reconhecia na mãe a feminilidade, embora ela julgasse que a mãe não fosse tão feminina, tão vaidosa. O pai sempre elogiava, sempre dava presentes, embora ele traísse. Então, o que ela entendeu daquela situação? Bom, seria melhor que meu pai não elogiasse tanto, que ele não fosse tão atencioso nesse sentido, mas que ele não traísse. Antes ele fosse um homem que não desse tanta atenção assim, que não elogiasse tanto, que não desse presentes, que não falasse dessa questão da sensualidade da mãe dela, da mulher, mas que não traísse, porque o trair era o que fazia o sofrer da mãe. Bom, ela não tem isso do marido que ela escolheu para si. O marido não a elogia, a procura pouco, tem pouca libido, e ela passa a sentir obrigação de estar bonita, de ser vaidosa, de ser uma mulher feminina, sensual, para o marido, para o esposo. Então olha que interessante
E aí quando vocês, não sei se vocês conseguiram fazer os links, vocês conseguiram fazer os links, porque tudo isso é muito fantástico. Isso não é ir ainda totalmente, completamente a fundo numa situação como essa, mas é para vocês entenderem de onde vêm essas visões, porque ela não trouxe a questão com os pais enquanto um problema lá na infância. Eu vim porque eu tinha problemas na minha infância, com os meus pais tinham um relacionamento muito conturbado. Não, ela trouxe uma dificuldade atual que ela vive no próprio relacionamento. E ela acha que o problema dela era essa dificuldade. Mas fazendo essa releitura, quando a gente entende lá atrás os programantes para estudo, para todos esses sentimentos de desvalorização que ela viveu, esses sentimentos de agressões em relação à família, nesse contexto familiar que ela sentia como algo agressivo, tudo isso levou ela a fazer as escolhas que ela fez, a encontrar o parceiro que ela encontrou e a ser quem ela é. Consequentemente, ter as dificuldades que hoje ela considera. Então, hoje, ela julga para ela importante ter um parceiro sexual com libido, mas em algum momento, para ela, seria muito melhor que o homem tivesse pouco ou nenhum libido, porque assim o risco de traição seria menor. E ela fez isso lá quando ela era pequena, esse julgamento. Só que hoje ela quer o contrário. Só que isso já tá lá, incutido, lá no subconsciente. Ela nem lembrava que ela tinha feito esse julgamento. Ela não lembrava que ela desejava isso em algum momento da vida. Ao mesmo tempo, ela julgou a mãe pela falta de sensualidade, de se cuidar. Ela se tornou uma mulher que se cuida, que procura estar bem, bonita, se sentindo bem. Porque para ela, na interpretação dela enquanto criança, se a mulher não fosse sensual, não fosse bonita, não se cuidasse, os riscos, né? A chance desse homem, desse marido sair do relacionamento para ir buscar um relacionamento extraconjugal seria muito maior. De certa forma, era um pouco de responsabilidade da mãe a situação que ela vivia, porque afinal de contas ela não se cuidava o suficiente. Olha o julgamento que ela colocou. Então ela se cobra muito para estar bem feminina. E ela não tem esse reconhecimento que ela gostaria, porque ela julga que hoje, por ela ser uma mulher que ela se cuida, ela gostaria, né, de ter esse reconhecimento, de receber elogios, quem sabe algum presente. E ela não tem isso, porque o homem que ela escolheu não faz isso. Hoje ela entende que seria algo bom, mas lá na infância ela julgou que antes o pai não fizesse elogios, não desse presentes, não fizesse nada disso, mas não traísse. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele traía. Então, seria melhor se ele não tivesse feito, arrumar um homem que não fizesse nada disso e que não traísse. Que foi exatamente o que ela encontrou. Então, quando a gente começa a falar assim, na terapia, começa a cair encaixar, né, essas peças do quebra-cabeça, começa a cair essas fichinhas, é uma coisa assim como se fosse uma explosão de consciência. A pessoa toma consciência de onde vem muitas coisas. Mas Simone, tudo isso que você está falando encaixa assim muito bem na queixa que ela traz. A gente conseguiu chegar na compreensão de onde vinham essas situações, da dificuldade que hoje ela tem de emagrecer, porque quando a gente vive uma situação onde a gente se sente agredido no contexto de proximidade, como esse que ela viveu na infância, a gente não é obeso. Mas quando ela casa e passa a ter um homem que não traz para si, para a vida do casal, esse tipo de situação que ela considerou uma agressão de proximidade, ela entra numa resolução desse conflito. E a resolução desse conflito é aumentar o tamanho do nosso tecido gorduroso, das nossas células de gordura, porque esses conflitos de agressão, eles impactam as nossas células de gordura. E quando a gente entra em resolução, a gente aumenta o depósito de gordura nessas células. Então é uma resolução estar mais gordinha, uma resolução a essas sensações de agressão de proximidade. Só que ela tem uma fragilidade, que é essa vontade de estar bem, de estar sensual, e ela não consegue se sentir bem com o próprio corpo.
Então ela mesma passa a entrar nesse processo de autodesvalorização, de situações onde ela mesma se percebe se autoagredindo recorrentemente por conta da sua forma física. E se a gente para analisar tudo isso, sempre existem perdas e ganhos, sempre existe uma vantagem em continuar como está. Eu fiz uma pergunta para ela quando a gente começou a falar sobre isso e ela começou a fazer essas conexões. Eu fiz a seguinte pergunta: você imagina o que aconteceria, como você ia se sentir, o que ia acontecer se de repente o seu marido, que nunca teve essa libido toda, começasse a ter muito desejo sexual? Como você se sentiria? E aí, certamente, como o imaginado, ela chegou à conclusão de que para ela seria algo que a assustaria. Ela teria uma insegurança, um medo de ter um companheiro que tivesse muito desejo sexual e que de repente ela não conseguisse satisfazer, corresponder a essa necessidade, e que isso gerasse uma necessidade então de relacionamentos extraconjugais, segundo o julgamento dela, já pré-existente. Não é uma coisa racional, não é uma coisa que condiz com os fatos, com a realidade, com a visão madura da vida, não é nada disso, porque a gente não funciona dessa forma. Racionalmente pode até achar que não tem nada a ver um homem ter bastante libido, e isso não tem nada a ver com uma necessidade de ter relacionamento extraconjugal. Mas inconscientemente, ou melhor, subconscientemente, o que está escrito ali nela é exatamente essa crença, essa percepção que ela extraiu, essa conclusão que ela teve do julgamento que ela fez lá na infância da relação dos pais. Então não é tudo muito incrível? Olha como isso tudo é muito complexo. E essa pergunta que eu fiz é uma amostra de que, na verdade, apesar dela querer muito o marido que tenha muito libido, que, nesse momento seja algo que ela sinta falta, lá dentro ainda tem um sininho que toca com essa possibilidade, ainda gera uma insegurança, ainda gera medos, e que, de certa maneira, ainda é seguro permanecer como se está. E aí, Simone, o que faz com tudo isso? Tem que se trabalhar justamente com essas percepções. A gente já começou esse trabalho, vamos ver como as coisas vão evoluindo, talvez a gente precise mais algumas sessões, mas é por aí que funciona esse trabalho, quando a gente faz esse mergulho nessas informações subconscientes, com essas técnicas integrativas, com a microfisioterapia, com técnicas de hipnose, com técnicas para ressignificar tudo isso, como o Psyche, por exemplo, que é uma ferramenta maravilhosa. É assim que a gente compreende, trabalha com tudo isso, para que a pessoa tenha a possibilidade não só de compreender, mas de se reposicionar, porque só compreender também não adianta se eu não tenho a capacidade, se eu não consigo, por vontade própria, mudar as coisas, porque não muda a programação. Para eu mudar um comportamento que é automatizado, eu preciso mudar a automatização, eu preciso mudar o que está inscrito no software, no programa, eu preciso mudar a base. E a base está no subconsciente. São informações, memórias que estão no corpo inteiro. O nosso subconsciente, ele não está só no cérebro. O nosso subconsciente são todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos. O nosso corpo inteiro guarda essas informações e a gente precisa ter essa consciência de todo, dessa visão de holográfica do nosso organismo e da nossa percepção, das nossas experiências. Isso nos afeta como um todo, não apenas uma região específica do cérebro. Mas eu queria que vocês entendessem de onde vêm as situações que a gente hoje, olhando para a nossa vida, algumas coisas atuais a gente entende como problema e que nem sempre, na grande maioria das vezes, quiçá nunca, o problema é o problema. Mas vocês ainda não estão prontos para essa conversa. A gente vai aprofundar nisso. Nos próximos vídeos eu vou trazer alguns conceitos relacionados a esse tema. Um abraço, deixa aqui seu comentário, compartilhe e a gente se vê nas redes sociais.